Quando nos encontramos com os membros da igreja em todo o mundo, vemos que é um desafio universal. Ter tempo para fazer tudo o que precisa ser feito. Entre aqueles que têm poucos recursos, o que eles precisam é de tempo para garantir suas necessidades sejam supridas. Entre aqueles que têm o suficiente, a necessidade reside em mais tempo para desfrutar a vida. O desafio é desanimador, porque o tempo é limitado. O homem não pode incompridar o dia ou aumentar os meses do ano. O mundo é o réu. Quando ele luta para conseguir meios suficientes de usar o tempo, procura seduzir-nos mais e mais com suas tentações. Mas a vida não é uma luta contra o tempo, é uma luta entre o bem e o mal. O que fazer a esse respeito pode ser uma das decisões mais importantes da vida. Em 1872, Brigham Young aconselhou os santos sobre esse assunto. Ele disse: "Parem, esperem. Quando vocês se levantarem pela manhã, antes de ingerirem o primeiro bocado de alimento, inclinem-se diante do Senhor e peçam a Ele que perdoe os seus pecados e proteja durante todo o dia, que os preserve das tentações e de todo mal e guie seus passos no caminho certo, para que nesse dia possam fazer algo que seja proveitoso no reino de Deus na terra." Vocês têm tido tempo para fazer isso? E ele continua: "Este é o conselho que dou hoje aos santos dos últimos dias. Vivam como vocês devem fazer. Vocês não estão indo à reunião com frequência, não estão orando com frequência, não meditam com frequência, passam todo o tempo na lida com tanta pressa que não sabem o que fazer primeiro. Permitam-me reduzir isso a um simples dito popular, o mais trivial e familiar possível. Deixe sempre o prato pronto, de modo que quando o mingau estiver pronto, você consiga encher o prato. Usem o plano do Evangelho para definir as prioridades da maneira certa que o Senhor. Portanto, não busqueis as coisas deste mundo, mas primeiro edificar o reino de Deus e estabelecer sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Cresci no sul de Utah quando era um menino. Os conceitos de Sião não eram tão claros para mim como são atualmente. Morávamos numa cidade bem próximo ao Zion Park, que é o Parque Nacional de Sião. Na igreja costumamos cantar o hino: "Israel, Jesus te chama, vai findar o teu sofrer. Babilônia vai caindo, para mais não renascer. A Sião vem, pois, depressa. Teme a ira do Senhor. A Sião vem, pois, depressa. Vem a ira do Senhor." Quando era criança, vi penhascos e pináculos de pedras, como se fossem torres no Parque Nacional. Passando entre altas paredes de rocha, corria um rio de águas, às vezes plácida e às vezes torrentes furiosas. Vocês provavelmente podem imaginar a confusão na cabeça desse menino, que tentava inserir a letra do hino na paisagem daquele lindo parque que lhe era familiar. Embora não tivesse um sentido perfeito, em minha mente, a ideia de que Sião era algo mais divino. Com o passar dos anos, adquiri a compreensão maior dessa ideia. Nas Escrituras lemos: "Portanto, em verdade, assim diz o Senhor, que Sião regozije, por isso é Sião, o puro de coração." O estabelecimento de Sião deveria ser a meta de todo membro da igreja. Se procurarmos estabelecer Sião de todo o coração, os problemas causados pela falta de tempo desaparecerão. Se estivermos empenhados numa causa tão nobre como essa, encontraremos alegria e bênçãos. A vida se transforma, a casa deixa de ser um hotel e passa a ser um local de paz, segurança e amor. A própria sociedade muda. Em Sião não há mais disputas. As distinções de classe e o ódio desaparecem. Ninguém é pobre, espiritual ou materialmente falando. Não há mais iniquidade. Como todos testemunharam, certamente não poderia haver povo mais feliz entre todos os povos criados pela mão de Deus. O profeta antigo Enoque trabalhou muitos anos para conduzir o seu povo a esse estado. Como em nossos dias, eles também viviam numa época de iniquidade, guerras e derramamento de sangue. Mas as pessoas justas reagiram, e o Senhor chamou seu povo Sião,
porque eram unos de coração e vontade e viviam em retidão, e não havia pobre entre eles. Note em especial que a palavra porque nessa escritura. Sião foi estabelecida e floresceu graças àquelas pessoas que trabalhavam e viviam segundo a inspiração divina. Sião não vem como um dom, mas porque o povo do convênio, as pessoas virtuosas, se unem para edificá-la. O presidente Kimball observou: quando cantamos Israel, Jesus te chama, queremos dizer: venham ao ramo, à ala, à missão, à estaca, e ajudem a edificar Sião. Reunidos à maneira do Senhor, os santos dos últimos dias lutam para edificar Sião como o reino de Deus e seu Cristo, preparando assim o mundo para a segunda vinda do Senhor. O presidente Hinckley nos lembrou o seguinte: a causa em que estamos empenhados não é uma causa comum, é a causa de Cristo, é o reino de Deus, nosso Pai eterno, é a edificação de Sião na terra. Se quisermos edificar a Sião de que os profetas têm falado, e a qual o Senhor prometeu, precisamos abandonar nosso egoísmo destrutivo. Devemos elevar-nos acima do amor ao conforto e bem-estar, e com o esforço de luta, mesmo na adversidade, passaremos a conhecer melhor a Deus. Essas doutrinas que são a fonte dessa ordem mais elevada da sociedade sacerdotal estão amor, serviço ao próximo, trabalho, autossuficiência, consagração e mordomia. Para melhor entender isso, baseando-se nessas verdades, vamos considerar 4 delas. Primeiro, o amor. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O amor de Deus acima de todas as coisas nos impele a exercer controle sobre nossas prioridades, colocando nossas vidas em ordem. Passamos a amar todas as criações de Deus, inclusive nossos semelhantes. O fato de colocarmos Deus em primeiro em todas as coisas desenvolve um amor maior entre marido e mulher, pais e filhos. Em Sião, todo homem procura os interesses de seu próximo e faz todas as coisas com os olhos fitos em Deus. Número 2, trabalho. O trabalho é um esforço físico, mental ou espiritual. O Senhor ordenou: pelo suor do teu rosto comerás o teu pão. O trabalho é a fonte da felicidade, da autoestima e da prosperidade. Na economia de Deus, não existe a ganância. O trabalho deve ser honesto, regido por um propósito divino. O trabalhador de Sião trabalhará por Sião, porque se trabalhar por dinheiro, perecerá. A autossuficiência é a próxima verdade básica. Ela é precursora do arbítrio e da segurança. Deus ordenou a esta igreja e a seu povo que preparassem e que fossem autossuficientes. Na abundância é que devemos ser previdentes e armazenar itens de maior necessidade. Na época de escassez, devemos ser econômicos e usar o que estocamos. Nenhum santo dos últimos dias, sendo capaz, colocaria sobre os ombros de outrem a responsabilidade pelo bem-estar de sua família e de si próprio. Tanto que possível, com a inspiração do Senhor e de seu próprio trabalho, Ele atenderá às necessidades espirituais e temporais para si e para a sua família. Somos filhos e filhas de Deus e verdadeiramente dependentes dele para tudo o que precisamos. Se guardarmos os mandamentos, ele nunca nos abandonará. No entanto, o Pai Celestial não faz por nós o que nós devemos fazer por nós mesmos. Ele espera que usemos os meios que recebemos dele para cuidar de nós e de nossas famílias. Quando fazemos isso, nos tornamos autossuficientes. Por último, consagração. O convênio da consagração envolve sacrifício. Nele estão contidos também o amor, o trabalho e a autossuficiência, sendo fundamental para o estabelecimento do reino de Deus. Sião não pode ser edificada, diz o Senhor, a não ser pelos princípios da lei celestial. O convênio da consagração é essencial a esta lei.
Um dia viveremos essa lei em sua plenitude. Esse convênio é doação de tempo, talentos, meios de alguém para cuidar dos necessitados, para a edificação do reino de Deus. Esses princípios do amor, trabalho, da autossuficiência e da consagração foram dados por Deus. Aqueles que aceitam e vivem de acordo com eles se tornam puros de coração. A união justa é a marca registrada de sua sociedade. Sua paz e harmonia tornam-se um estandarte para as nações. Joseph Smith falou: o estabelecimento de Sião é uma causa que interessou o povo de Deus em todas as épocas. É um tema dos profetas. Reis e sacerdotes tratam com muito regozijo. E nós permitido vê-la, participar dela e ajudar a estender essa glória nos últimos dias. Sião, uma obra que está destinada a efetuar a destruição dos poderes da treva, a renovação da terra, a glória de Deus e a salvação da família humana. Presto testemunho de que essas coisas são verdadeiras. Presidente Gordon B. Hinckley é o profeta de Deus na Terra, como foi Joseph Smith Jr. no passado. O reino de Deus é a Igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias e se tornará Sião um dia. Cristo é o Redentor do mundo, o Filho amado de Deus vivo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.